Você já se perguntou como funciona o cérebro de um adolescente? Quais são as diferenças entre um cérebro adolescente e um cérebro adulto? O que acontece com o cérebro durante a adolescência? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal, ou bem-vindo de volta, caso você já seja inscrito. Caso você não seja inscrito, por favor, se inscreva, porque vale muito a pena, tem muito conteúdo bacana aqui no canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar e depois comentar, certo? Porque isso ajuda muito o canal. Hoje eu vim fazer resenha desse livro aqui, A Culpa é do Meu Cérebro. É um livro da Nicola Morgan. É um livro bem bacana e ele vai falar sobre o quê? Como eu já disse na introdução, ele vai falar sobre o cérebro adolescente. Até o subtítulo já indica, Desvendando as Maravilhas do Cérebro Adolescente. É um livro que ele foi escrito pensando nos adolescentes. É um guia para os adolescentes entenderem as mudanças que estão ocorrendo no próprio cérebro. Mas é um livro também bem bacana caso você tenha filhos adolescentes ou você tenha que lidar com adolescentes de algum modo, caso você seja, por exemplo, professor ou alguma coisa do tipo. É um livro de divulgação científica, a linguagem é bastante acessível e ele vai falar sobre essas mudanças todas que acontecem no cérebro adolescente. E o que eu achei bacana no livro é que, geralmente, livros que falam sobre mudanças na adolescência, eles focam muito na parte dos hormônios, na parte psicológica, mas o cérebro é uma questão que realmente não tem muita atenção. E esse livro veio preencher essa lacuna. São mais ou menos umas 220 páginas. É um livro assim que você lê num dia, é um livro muito gostosinho. E ele vai abordar diversos tópicos, como por exemplo, por que os adolescentes dormem tanto e vão para a cama tão tarde, o efeito que substâncias como o álcool e a cannabis têm no cérebro adolescente. E é interessante porque o efeito não é o mesmo que essas drogas têm no cérebro adulto. A autora vai mostrar pra gente que o cérebro adolescente, ele é muito mais vulnerável a substâncias do que o cérebro adulto. Inclusive, ela vai mostrar pesquisas aqui que vão dizer, por exemplo, que se você começa a beber na adolescência ou usar algum tipo de droga, você tem de 4 a 5 vezes mais chances de ficar viciado do que se você começar a beber ou usar drogas mais tarde. A autora vai falar também das diferenças entre os cérebros de homens e mulheres. Ela vai falar, por exemplo, por que os adolescentes têm uma necessidade assim tão grande de pertencer a um grupo, porque muitas vezes a opinião dos amigos é mais importante que a opinião dos pais. Ela vai dar dicas também de como enfrentar diversos problemas da adolescência, como, por exemplo, a questão do adolescente, muitas vezes por conta das telas, do vício em telas, dormir pouco, como você lidar com depressão, baixa autoestima, esse tipo de problemas. E o livro também tem vários testes bacanas para o adolescente avaliar, por exemplo, se ele está deprimido, se ele está dormindo pouco, se ele está viciado em telas. Então, de uma certa forma, é até um livro interativo. Além disso, ele também tem imagens que ajudam a ilustrar o que está acontecendo no cérebro. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Um instantinho só. Aqui, ó. Então, fica fácil de visualizar o que a autora está explicando pra gente. Além disso, cada capítulo vai começar com uma história para ajudar a gente a visualizar o tema daquele capítulo. Por exemplo, se há um capítulo sobre a propensão dos adolescentes ao risco, vai ter uma história de um adolescente com comportamentos arriscados, para a gente entender como isso se manifesta na vida real. Já no começo do livro também tem uma introdução ao modo como o cérebro, de modo geral, funciona, para depois poder se aprofundar no cérebro adolescente. Isso eu achei também bem bacana. No final do livro também tem sugestões de leituras, caso você queira se aprofundar no tema. E tem também links
caso você precise de ajuda com algum tema específico, por exemplo, depressão, vício. Isso eu achei bem bacana. E aqui um elogio à editora Rocco, que publicou esse livro no Brasil, porque eles colocaram links de organizações brasileiras. Isso é bem bacana, porque o leitor vai ser brasileiro. Mas você consegue ver também no site da autora outros links para conteúdos em inglês que também valem a pena. Agora, uma crítica à editora é que eu encontrei vários erros de digitação no livro. Então, assim, vale a pena, talvez, numa próxima edição, revisar um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, eu recomendo o livro muitíssimo. É um livro muito bacana, como eu disse, tanto para adolescentes como para quem tem que conviver com adolescentes, pais, professores e outros profissionais. É um livro de fácil entendimento, é um livro divertido também. E o tom dele é bem leve, apesar de ter assuntos realmente até pesados e complexos, como vício, depressão, esse tipo de coisa. É um livro que realmente vale a pena. Comentem aqui abaixo se vocês já leram ou se vocês conhecem similares. Eu vou deixar resenhas de 2 livros similares aqui no final desse vídeo, caso você se interesse por esse tema, certo? E por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.